Esse vídeo é bizarro, está circulando aí na internet. E mostra ali um motorista que, ao trafegar por uma rua, observou algo estranho bem no meio da estrada. E ele até filmou. Era uma pessoa, porém estava em uma posição bem anormal e imóvel. O vídeo rapidamente viralizou na internet e surgiram várias teorias. Tem quem disse que era uma pessoa com alguma deficiência. Disseram também ser uma criatura mitológica, um lobisomem em transformação. E outros disseram ser um usuário de drogas, que estava em transe devido ao uso de entorpecentes. Mas e você? Para você, o que está acontecendo aí nesse vídeo? Lá na Guatemala, aconteceu algo que é no mínimo estranho. Uma pessoa atentou contra a própria vida em um parque, lá em Vila Nueva. Um repórter local estava então fazendo a cobertura da notícia. Ele estava ao vivo no Facebook, e enquanto ele comentava sobre o ocorrido, internautas perceberam algo bem estranho onde a tragédia aconteceu. Está suspendido por essa área, por el área onde você visualiza algunas personas ahí en esa pequeña área boscosa. Pues lamentablemente pues es así como pues esta persona pierde la vida por suspensión. En otras palabras, pues él toma la fatal decisión de ahorcarse con un lazo y pues quedar suspendido en el aire, perdón, pues en horas de la madrugada. Enquanto o repórter falava e filmava o local, é possível ver em meio aos bombeiros e policiais alguém andando com um cobertor jogado nas costas. Porém, o local estava isolado, ninguém podia se aproximar, apenas policiais e bombeiros. O impressionante deste caso é que a pessoa que se matou estava também enrolada em um cobertor. Inclusive, ela se enforcou em uma árvore, ainda enrolado em um cobertor. E isso, claro, mexeu com a imaginação dos internautas, pois começaram a crer que aquele que apareceu na filmagem era o espírito do falecido. Assim, estava pendurado naquela árvore. Estava morto. Então, como explicar este que apareceu andando pelo local? Como os policiais não enxergou ele? E aí, o que vocês acham desta situação? Alguns amigos norte-americanos estavam programando de viajar para a Inglaterra. Eles então entraram em um site para procurar casas para alugar. E foi no momento que eles estavam olhando fotos de casas para alugar que algo no mínimo estranho apareceu. Em uma das fotos que mostrava o quarto de uma dessas propriedades, eles viram no espelho o que lembra ser um homem com uma roupa social e chapéu. Quando deram um zoom, notaram que aquela presença era semi-transparente. É bem como se fosse um fantasma. E se reparar bem, aquele homem, ou sei lá, fantasma, está com as mãos no bolso, descartando que seja o fotógrafo. Os jovens não sabem nada sobre aquela casa, mas acreditam que aquele que apareceu no espelho seja de fato um espírito de um antigo morador daquela residência, que ainda persiste em ficar no local. Aqui no canal eu já mostrei vários casos de crianças que supostamente se lembram de suas vidas passadas, antigas reencarnações. Uma mulher norte-americana chamada Stacy acredita que sua filha pequena de apenas 1 ano seja a reencarnação da sua avó de Stacy e bisavó da criança. Ela acredita nisso porque sempre que a garota brinca na sala, onde tem um porta-retrato com a foto da bisavó dela, ela para e fica olhando. Aquela foto chama a atenção dela, ela se interessa por aquela imagem. Stacy um dia então pegou uma outra foto da avó e mostrou à criança. E a reação da criança surpreendeu ela. Pequena, mesmo que fala poucas palavras e palavras emboladas, disse que aquela na foto era ela. E aí, será que a filha de Stacy é a avó dela reencarnada? A avó faleceu quando Stacy tinha apenas 12 anos, e isso já faz muito tempo. No espiritismo, acredita-se que uma pessoa pode reencarnar na mesma família, inclusive sendo filha, neta de quem um dia foi sua filha. Mas e aí? Vocês acreditam em reencarnação? Seria essa pequena garotinha a reencarnação de sua bisavó?
Um vigilante que trabalha no turno da noite em um hospital gravou algo surreal acontecendo próximo a ele. A alça de um balde começou a se mexer sozinha, assim do nada, e o balde ainda se mexe, se arrasta ali pelo chão. Ele disse que nunca tinha presenciado algo do tipo e ficou sem entender o que causou aqueles movimentos no balde. Será que se trata de uma manifestação espiritual? Será que alguém que faleceu ali, naquele hospital, está tentando chamar a atenção daquele segurança? Outro vídeo que está dando o que falar na internet é uma filmagem onde mostra o novo Papa. Um telespectador que assistia pela TV percebeu que nessa filmagem o Papa apareceu com um rosto um tanto quanto estranho. Essa filmagem despertou a imaginação das pessoas, onde já começaram a falar que o novo Papa não é humano e que se trata do Anticristo. Bom, essa teoria de que um Papa viria como Anticristo é antiga e ela sugere que os Papas de Latrão, 1929, que estabeleceu o Estado do Vaticano, seria os 7 reis descritos em Apocalipse 17, 10, 11, que diz o seguinte: são também 7 reis, 5 cairão, um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar deve permanecer pouco tempo, e a besta que era e não é, também é o 8º, e procede dos 7 e vai à perdição. Segundo o que acredita conspiracionistas de plantão, o 8º rei seria este que está agora, o atual Papa, e que na cabeça deles está ligado ao Anticristo e aos fins dos tempos. Bom, eu particularmente não acredito nisso, mas tem quem leve essa teoria muito a sério. Mas e vocês, o que acharam disso tudo? Será que essa profecia é real? Será que tem a ver com o Papa e o Vaticano? E essa filmagem do Papa aí? Será apenas um erro na transmissão ou de fato o rosto dele se transformou, se transfigurou? No que vocês acreditam? Uma filmagem feita por uma câmera de segurança de uma residência em Presidente Olegário, Minas Gerais, está causando arrepios nas pessoas, pois essa câmera filma o portão de uma casa que está vazia, pois a dona faleceu há 2 anos atrás, com 90 anos de idade. Ela morreu sozinha naquela casa, que também é próxima de um cemitério. E parece que uma alma penada fugiu de lá, pois na filmagem é possível ver uma pessoa ou um vulto andando na parte de dentro da propriedade. E de repente aquela coisa ultrapassa o portão, sem sequer abrir o portão. O portão está trancado e aquilo não pulou, simplesmente passou por ele. E depois, quando vai andando, vai meio que se desintegrando, desaparecendo. E aí, será aquilo uma alma penada? Será que se trata do espírito daquela senhorinha que faleceu ali? Perceba que aquela coisa anda bem devagar, como se tratasse de um idoso mesmo. E aí, o que vocês acham dessa filmagem? Para vocês, aquilo era uma pessoa real e só deu uma ilusão de ótica, parecendo que passou entre o portão? Ou de fato é algo sobrenatural? Uma mãe norte-americana compartilhou uma foto que tirou da filha nas redes sociais porque ficou muito assustada com o que apareceu na fotografia. E ela está procurando respostas. Ela disse que resolveu fotografar a pequena enquanto as duas estavam na cozinha e só tinham as duas na casa naquele momento. Porém, na foto apareceu uma mão no ombro da garota e parece que está até segurando a mãozinha dela.
Porém, a mãe garante que aquela mão não pertence a ela e não tinha mais ninguém ali com elas. Ela jura que não tem montagem nessa foto. E aí, quem será aquela mão misteriosa? O que significa essa mão? Uma outra mãe, também norte-americana, disse que seu filho pegou uma câmera digital e registrou várias fotografias e largou a câmera em cima da mesa. Ela então pegou a câmera para guardar, mas antes foi olhar as fotos que o filho tinha tirado. E em uma dessas fotos apareceu alguém atrás do menino, que ela não faz ideia de quem é. Eles nunca viram aquela pessoa e definitivamente ela não estava naquela casa. Rodrigo Amendoim era um jovem baiano que conquistou a internet em 2021 com seus vídeos bem-humorados, onde falava sobre relacionamentos e problemas pessoais, sempre com bom humor e quase sempre envolvia cerveja na história. Antes da fama, ele vendia geladinho e amendoim pelas ruas, por isso ganhou o apelido de Amendoim. Rodrigo tinha mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, porém, infelizmente, em outubro de 2023, Amendoim foi encontrado morto em seu apartamento lá na Bahia. A Polícia Civil concluiu que ele se matou. Um amigo policial esqueceu a arma na casa de Amendoim, e ele, que já estava com depressão, encontrou a arma e o pior aconteceu. Pois bem, Amendoim tem um filho, que é bem pequeno ainda, e a mãe do garoto postou nas redes sociais um vídeo que está chamando a atenção das pessoas, pois a criança disse que viu o pai em um canto ali da casa, e o pai pediu desculpa para ele. E, inclusive, a criança relata que o pai também falou algo sobre uma arma. Aonde foi que o papai estava? Não, ontem você disse que conversou com o papai, aonde foi? Ah, lá. E ele falou o que pra você? Falou o quê? Desculpa, papai. Papai falou o que pra você? Desculpa. Sim. Você conversou com ele aonde? E ele falou o que mais? Ele falou o que mais? Ele falou o que pra você, pra Moisés? Ele falou o quê? Arma. Hã? Ele falou arma. Ele falou arma tá grande. Mas ele tinha dito o que naquela hora? Você falou aí pra tia? Ele falou que deu uma arma. E aonde foi que ele tava? Ele tava onde? Ele falou o que da arma? Ele falou o que da arma? Bom, meus amigos, a vida espiritual é real. Um garotinho desse sai com uma conversa dessa, falando sobre desculpa, mencionando arma. Com certeza o pai dele apareceu para ele e pediu perdão. É um vídeo comovente que faz a gente arrepiar. O autoextermínio é um ato definitivo por causa de problemas passageiros. O espírito sofre muito do lado de lá, pois não é o fim. A vida continua, só que em um plano diferente desse. E os familiares também sofrem. Por isso é importante procurar ajuda, orar muito a Deus, ter muita fé. É lamentável ver o sofrimento do espírito desse rapaz e o sofrimento da família também, do filho. Que Deus abençoe esse garoto, dê forças a ele para suportar a ausência do pai e que os espíritos de luz possam auxiliar também o nosso irmão Amendoim, que pelo que parece está precisando de um resgate espiritual. Em abril de 2024 aconteceu um trágico acidente de carro em um trecho rural lá na estrada de uma cidade da Polônia. O motorista do veículo perdeu o controle, bateu em uma árvore e o carro dele caiu dentro de um lago. Rapidamente as autoridades chegaram ao local para resgatar o veículo e recuperar o corpo do motorista. E lá onde aconteceu esse acidente, uma foto foi tirada pelas autoridades. E apareceu em meio a umas folhagens, ali no meio do lago, o que parece ser uma pessoa. Porém, os bombeiros afirmam que seria impossível alguém estar ali naquele local, pois está no meio do lago, não tem solo, é uma área de pântano. Então, como explicar essa pessoa que apareceu na foto? Seria um espírito? Talvez o espírito de algum parente, de algum amigo que foi auxiliar o desencarne ali do acidentado? Durante um ritual religioso em um rio, algo no mínimo estranho aconteceu.
Alguns evangélicos estavam realizando um batismo dentro deste rio. E veja o que aconteceu bem no momento que esse batismo era realizado. Perceba que quando eles começam a cantar, a água muda de textura e começa uma movimentação incomum ao redor do grupo. Seria isso uma manifestação divina? Seria algo espiritual? Uma família resolveu instalar câmeras de segurança no quintal de casa, pois ouviam barulhos de madrugada. Pensavam então ser ladrão. Porém, as filmagens revelaram algo muito mais sinistro. Um triciclo infantil estava se movimentando sozinho. Perceba que o triciclo não só andou de frente, ele vira como se uma força invisível puxasse ou empurrasse ele. Em outra noite, algo muito mais bizarro foi filmado. Era como se um fantasma corresse pelo ambiente, e eles associaram essa aparição com os barulhos e os movimentos do triciclo. Eles, claro, ficaram horrorizados e acreditam se tratar de um fantasma de verdade. E aí, o que vocês acham dessa filmagem? Seria isso um fantasma? Um espírito real? Foi flagrado por esta câmera? Uma família de australianos estavam fazendo uma caminhada em uma floresta quando essa foto foi registrada. O pai resolveu fotografar o cenário onde os filhos caminhavam e, segundo o relato dele, não tinha mais ninguém ali deles naquele ambiente, naquele local. Pelo menos ninguém visível. Porém, na foto apareceu uma senhora e ele não faz ideia de quem seja, pois não conhece, nunca nem viu, pois ela não estava ali. Ela só apareceu na foto. Ela parece inclusive usar vestimentas antigas, roupas de época. O homem fez essa publicação no Reddit mostrando a foto da qual ele acredita ter flagrado uma mulher fantasma, e a postagem dele viralizou. A foto já foi compartilhada por milhares de portais, canais de assuntos sobrenaturais, e a maioria acredita que de fato era um espírito. Mas e você? O que acha desta foto? Seria aquela mulher de fato um fantasma? Ou era alguém que estava lá, talvez, um nativo ali daquela floresta? No que vocês acreditam? Essa outra foto também está causando arrepio nas pessoas. Um casal de jovens árabes posaram para a fotografia e um terceiro indivíduo foi quem registrou a foto. E aparentemente tudo estava normal, até eles perceberem que no quadro atrás deles apareceu um reflexo de alguém que não parece com ninguém que estava no ambiente. Parece ser uma senhora com uma blusa roxa, porém o rosto dela é meio sinistro, muito pálido e olhos totalmente negros. Um profissional da saúde que trabalha em um hospital gravou algo no mínimo estranho acontecendo perto dele. Havia ali próximo a ele uma maca que, segundo ele, tinha acabado de ser usada para transportar um corpo de um paciente que morreu no hospital. E ele transportou esse corpo até o necrotério, que fica depois ali daquela porta. Ele passou pela maca depois de ter estacionado ela ali e percebeu que o lençol estava se movendo sozinho. E foi aí que, mesmo com medo, ele decidiu filmar. E eu já trabalhei em uma funerária que era do meu tio e já fui buscar também corpos no necrotério, à noite, sozinho. E pensa num cagaço. Mas graças a Deus, nada do tipo aconteceu. Mas e aí? Será esse movimento no lençol uma manifestação do espírito da pessoa que ali faleceu e que foi transportada naquela maca? Esse vídeo foi registrado por uma câmera de campainha de uma casa lá da Califórnia, Estados Unidos.
e foi compartilhado nas redes sociais pela dona dessa residência. Na filmagem, é possível ver um ser, uma criatura, passando ali próximo da casa. Ashley, a moradora que divulgou essa filmagem, resolveu compartilhar o vídeo porque ficou muito assustada e confusa. Afinal, que coisa era aquela? Seria aquilo um alienígena? É de deixar com medo mesmo. Já pensou a câmera da sua casa filmar uma coisa dessas, rodeando aí o seu quintal? Lá na Pensilvânia, em Gettysburg, em 1863, morreram milhares de soldados durante a Guerra Civil Americana. E o povo que mora lá na região, onde essas batalhas aconteceram, acreditam que o local é assombrado até hoje. Uma jovem chamada Steph relatou que estava com o pai e um amigo do pai visitando esse lugar, quando eles estavam viajando de férias. Eles pensavam estar sozinhos, onde essa foto foi tirada. Porém, ao revisar a fotografia, notaram essa presença ali, atrás deles. Aquilo meio que estava saindo daquela caverna. O iPhone tem uma função que a foto gera meio que um vídeo curto. E nesse caso aqui, vemos que aquela coisa se movimentou. Porém, parece ser uma sombra, um vulto. E aqui, quando ele está de frente e é possível darmos zoom no rosto dele, vemos que aquela suposta pessoa não tem feições, não tem rosto. Moradores da região acreditam que se trata de um espírito de um soldado falecido ali em batalhas antigas. Alguns dizem até enxergar um uniforme que era usado pelos soldados daquela época. E aí, o que vocês acham desse registro? Será mesmo um fantasma ou era apenas alguém que estava ali aprontando alguma coisa? Algumas amigas estavam se preparando para sair, se divertir na noite. Era final de semana e antes de sair, elas decidiram registrar esta foto. E o que elas não perceberam no momento que a foto foi tirada é que no quarto tinha algo ou mais alguém com elas. Veja lá no fundo em meio às roupas. Veja isso. Meu irmão, essa foto me deu até arrepios. Olha a feição dessa entidade. Com certeza coisa boa não é. Outro dia, uma amiga aí nossa comentou na seção de comentários de um dos vídeos que eu postei que não existem espíritos trevosos, que eles estão apenas perdidos. Então, o que é isso? Não seria um trevoso? Um obsessor? Existem sim espíritos trevosos, e são espíritos ruins, que eram pessoas ruins, e continuam com essa maldade. Um dia ele vai se redimir e vai se tornar bom, pois ele verá que não compensa ser ruim, pois assim ele não evolui. Mas antes que isso aconteça, será necessário ele reencarnar milhares e milhares de vezes. São esses espíritos que chamamos de trevosos, maldosos, zombeteiros. Uma jovem decidiu visitar um museu e lá ficou surpresa com o tamanho de um animal pré-histórico. Ela então fez uma filmagem comparando o tamanho daquilo com o tamanho dela. Well, that's a little disconcerting. That thing is huge. Imagine trying to run away from that. No thanks, Jurassic Park. Gee. Porém, na filmagem parece que aquele dinossauro se moveu. Dá a impressão que ele move a cabeça. E a jovem percebeu e ficou se perguntando: será que aquela coisa se mexeu mesmo? Ou foi apenas uma ilusão de ótica, só impressão? Uma família de norte-americanos estava triste por ter perdido o animal de estimação deles. O gato da família tinha falecido. Porém, no local onde ele ficava, começou a acontecer umas coisas estranhas. Brinquedos funcionavam sozinhos. Objetos se moviam. Então, por isso, eles decidiram pôr uma câmera de segurança para tentar entender o que estava acontecendo. E o vídeo que foi feito explica muita coisa.
Um brinquedo, um peixe que só é acionado com um toque, começou a funcionar. Uma bolinha também começou a girar sozinha. E o mais impressionante vem agora. De dentro da casinha, que era ali o local onde o gato ficava, sai algo meio que parece ser um gato espiritual. É um gato semi-transparente e eles dizem ser idêntico ao que faleceu. A filmagem é de fato autoexplicativa. Se for mesmo uma gravação real, sem montagens, sem edições, era de fato o espírito do gato, que ainda continua ali, vivendo perto de seus tutores. E aí, meus amados, gostaram dos casos de hoje? Já deu like ou dislike? O importante é interagir. Dê like se gostou e dê dislike também, sem problemas. Se não gostou, taca o dedo no dislike. Comenta, compartilha. E o mais importante, assista os vídeos. Eu postei um vídeo recente aí que parece que não notificaram vocês, pois o vídeo não teve views. É um vídeo novo, mas ninguém assistiu. Por isso eu irei colocar ele aqui do lado. Vai lá e assista. Dê uma força pra gente. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Claro, se Deus assim nos permitir.